Seja bem-vindo à terceira aula da série sobre energia aqui do canal Ciência TV. Antes de começar essa aula, acho que vale a pena rever um pouquinho o que nós fizemos na aula anterior, quando nós estávamos falando das leis da termodinâmica. Vamos retomar isso, então? A primeira lei da termodinâmica nos dizia o seguinte, que a quantidade de energia que existe no universo ela é constante. Ou seja, a gente não consegue criar energia e também não consegue destruir energia. A única coisa que nós conseguimos fazer, que é possível fazer na natureza, é converter uma forma de energia em outra forma de energia. E essa conversão nos leva a uma segunda lei, que é a segunda lei da termodinâmica, que fala o seguinte, que quando eu vou converter uma forma de energia em outra, o rendimento nunca é igual a 100%, ou seja, eu não consigo converter a totalidade de uma forma de energia em outra forma de energia, porque grande parte dessa energia se perde na forma de calor, que é uma outra forma de energia, porque senão nós estaríamos violando a primeira lei, né? Estaríamos destruindo energia. Então a ideia é a seguinte, eu sempre vou perder uma certa parte da minha energia inicial numa outra forma de energia que é calor, e eu citei vários exemplos de como isso acontece. Se você pegar lá a sua TV, deixa ela funcionando, você está convertendo energia elétrica em energia sonora, em energia luminosa, em outras formas de energia, mas uma parte dela está saindo na forma de calor e você pode sentir isso colocando a mão atrás dela, vai estar quente. Atrás da geladeira, a mesma coisa, atrás do seu computador, a mesma coisa. Então, sempre nós vamos perder isso na forma de energia. Trabalhamos também um pouquinho em sistemas biológicos, e hoje o que nós vamos fazer é exatamente olhar o que acontece com esse calor, certo? Então vamos imaginar essa situação aqui que eu tenho inicialmente. Eu tenho uma forma de energia A e quero converter essa forma de energia A numa forma de energia B. Então eu sei que quando eu vou converter essa forma de energia A em B, uma parte dela vai se perder aqui, ó, na forma de calor. Olha que interessante. Isso é o que a segunda lei da termodinâmica nos diz. Então, vamos colocar uns números aqui, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho 1000 calorias. Vamos trabalhar com uma unidade. Na aula passada eu não trabalhei com unidade. Vamos imaginar que essa unidade aqui, caloria, unidade de calor. Vamos imaginar que a minha primeira forma de energia, energia A, não interessa quem é ela, pode ser energia elétrica, não interessa nesse momento. Eu vou convertê-la para uma forma B e vamos supor então que dessas 1000 calorias eu só consigo converter, vamos imaginar, 400 calorias. Correto? Significa que eu só tive um rendimento, que eu vou representar assim, de quanto? 400 calorias de 1000 dá um rendimento de 40%. Significa que 60% saiu na forma de calor, certo? 60%. Ou seja, o que eu liberei na forma de calor são as outras 600 calorias que estavam faltando ali. A questão é, o que faz esse calor, não é isso? Então, e a gente chegou até a discutir, eu coloquei um tópico pra gente, isso aqui vai aumentar uma coisa chamada entropia. A entropia do sistema vai aumentar. Mas afinal, o que é essa tal de entropia? Eu vou deixar anotadinho aqui pra gente, ó. O que é essa tal de entropia? A entropia, ela é uma grandeza física que mede a desordem do sistema. Certo? Então, eu vou deixar anotado aqui, olha que lindo, ó. Ela é uma grandeza física que mede a desordem de um sistema. Ok? Então, importante salientar, destacar aqui que nós vamos estar medindo a desordem. Ou seja, quanto maior for a desordem do sistema, maior é essa entropia. E olha que interessante, todo o universo, a tendência natural é a desordem.
todo o universo tende à desordem. Vamos imaginar a seguinte situação. O seu quarto. Você está aí assistindo a aula no seu quarto, agora nesse momento. O que acontece com ele? Ele simplesmente sofre desordem, ele se auto-desorganiza, né, com o passar do tempo, ou ele se auto-organiza com o passar do tempo. Ou seja, os livros vão para os locais corretos, roupa vai para a gaveta sozinha, ou não. A bagunça que impera naturalmente. É a bagunça que impera naturalmente, né? Ou seja, a desordem desse sistema, ela é certa. E o que a gente precisa fazer então para, a partir da desordem, gerar ordem? Porque é isso que nós precisamos, né? A partir da desordem, gerar ordem. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu preciso, a partir da desordem, gerar ordem. Então, vamos mudar aqui a cor da caneta. A partir da desordem de um sistema, da desorganização, eu preciso gerar uma ordem, uma organização, certo? Só que a tendência natural é sempre só que acontecer. Então, o que acontece? Se eu preciso fazer com que, a partir da desordem, eu gere ordem no meu sistema, eu preciso fornecer aqui, então, energia. E é aí que está a relação entre elas. Energia. Então, um sistema desordenado, desorganizado, para se tornar um sistema altamente organizado, precisa que tenha um recebimento, um fluxo de energia para esse sistema. Quando eu falo em sistema, você pode pensar no seu quarto, você pode pensar em um ser vivo, tá? E a tendência natural é que isso aqui volte para cá, certo? Então, eu gerei ordem no meu quarto, e a tendência natural é ele se desorganizar, e aí se eu quero organizá-lo novamente, eu preciso fornecer energia. Vamos trocar isso para um sistema um pouco diferente. Vamos imaginar agora um copo, certo? Um copo cai de cima da mesa e se despedaça inteiro no chão. Isso é um evento natural, correto? Você esperaria em algum momento da sua vida que os cacos de vidro se auto-organizassem, se juntassem novamente para formar um copo? O copo em si, o objeto copo, é um objeto de muita ordem, correto? Já quando você tem os fragmentos de vidro, nós temos uma desordem total do copo em si. Então a tendência natural é quebrar e os pedacinhos ficarem lá. Será que eu conseguiria, então, a partir desse meus cacos de vidro, eu conseguiria reconstruir o meu copo? Sim, eu poderia pegar esses cacos de vidro, derretê-los e formar um novo copo. Mas para isso, para derreter, eu precisei fornecer energia térmica. Então, a partir dos cacos de vidro que estavam em desordem, eu forneço energia, derreto esse vidro e crio um novo copo. Foi fácil entender isso, não foi? Isso é muito importante. Muito importante que agora a gente vai começar a trabalhar com um ponto de vista um pouco mais complexo. Um copo é um sistema simples, perto do que nós vamos falar aqui agora. Então, vamos imaginar o seu corpo. Você tem aí, um indivíduo adulto tem cerca de 30 trilhões de células. Todas as células se comunicam entre si. Por exemplo, uma célula da pele do teu dedão do pé sabe o que está acontecendo lá na outra extremidade do seu corpo. Um neurônio sabe o que está acontecendo com uma célula do osso. Então existe uma complexidade muito grande. Então, a vida em si, ela é um sistema extremamente organizado, é um sistema de altíssima ordem. Portanto, para um ser vivo, então a vida, ela é um sistema de baixíssima entropia. Ou seja, por que baixíssima entropia? Porque a entropia mede desordem. E a vida é um sistema, os sistemas que possuem vida são altamente organizados. Certo? Então, a vida possui baixíssima entropia. Mas
Um ser vivo, vamos imaginar que assim, ó, a tendência natural dele, ou seja, se tem um sistema de baixa entropia, que é a vida, certo? A tendência natural desse sistema é com que ele tenha alta entropia, tá? Então vamos definir, vamos separar assim. Pode parecer meio radical às vezes, um ser vivo, vamos escrever aqui, um ser com vida, um ser vivo, e um sistema não vivo. Correto? Qual que é a tendência natural, então, disso? A tendência natural é que o sistema vivo vá para o não vivo, exatamente porque aqui é um sistema de baixa entropia, baixa desordem, muita ordem, e a tendência natural é que isso vá para um sistema de alta entropia, um sistema, então, de muita desordem. Então, um sinal de positivo e negativo aqui medido entropia, né? Pequena entropia, né? Tem menos entropia, né? Menos pequena desordem, muita desordem aqui, correto? Bom, o que mantém um ser vivo, então, vivo? Se nós olharmos aqui, um sistema de alta ordem tende a voltar para a desordem, eu só consigo manter um sistema vivo, ou seja, com um sistema de baixa entropia, se eu estiver fornecendo a todo momento a esse sistema energia. Então, a cada segundo, o nosso corpo está tendendo a se tornar um sistema de maior entropia. E para controlar isso, a gente tem que obter energia do meio. Então, talvez essa seja uma das primeiras respostas à pergunta: por que nós nos alimentamos e respiramos? Do ponto de vista biológico, é isso. Porque eu preciso obter energia do meio. Para quê? Para transformar toda aquela minha entropia que estava aumentando, ou seja, estava indo para um sistema de maior desordem, para algo de maior ordem, porque eu tenho 30 trilhões de células no meu corpo. Se eu imaginar organismos mais simples, até mesmo bactérias, né? O processo é o mesmo, ela continua sendo extremamente complexa, menos complexa do que nós, por exemplo, vamos pegar os mamíferos, né? Mas ainda assim ela é extremamente complexa. Então eu tenho que estar toda hora me alimentando para fazer com que isso retorne e eu permaneça um sistema vivo, ou seja, com baixíssima entropia, com baixíssima desordem. Quem que controla, no final das contas, essa tomada de energia aqui do meio ambiente por meio da alimentação e respiração? Respiração não que vai trazer energia, mas o oxigênio faz parte, para a gente, uma parte fundamental para acoplar as reações bioquímicas, para liberar, para produzir ATP e eu poder ter as minhas reações bioquímicas no meu corpo, certo? De todo ser vivo. Então, em última instância, quem é o grande responsável por fazer a manutenção desse ciclo? Estado vivo indo para um sistema de entropia, baixa entropia, indo para alta entropia, eu preciso retornar obtendo energia. Em última instância, quem controla tudo isso é o DNA. Pode parecer simplista ou até determinista demais, mas o que nós conhecemos hoje, quem é o grande responsável por isso, é o nosso DNA, né? O ácido desoxirribonucleico. Isso aqui é fantástico. Nós temos mais de 200 bilhões de bases nitrogenadas no nosso DNA. Então, no nosso DNA, temos alguns milhares de genes. A gente acreditava no começo, antes do projeto Genoma Humano estar completo, nós teríamos mais do que 100 mil genes. Hoje, com o genoma humano completo, nós sabemos que temos entre 20 a 50 mil genes por volta disso daí. Muito menos do que animais menos complexos do que nós mesmos. E isso soa muito estranho, apesar de parecer que temos menos DNA e menos genes, no caso, isso seria menos evoluído em comparação a outros. Na verdade, se nós temos menos genes e temos uma complexidade maior, significa que esses genes atuam em conjunto numa complexidade muito maior do que em outros organismos vivos, correto? Só que o que acontece? O DNA, ele sofre mutação com o passar do tempo, não é verdade? Conforme o tempo vai passando, as células vão se dividindo, e vamos imaginar uma célula se dividindo por mitose.
A célula tem que copiar todo o DNA dela, essas 200 bases, 200 bilhões de bases nitrogenadas, em cerca aí, dependendo do tipo celular, 9 horas, 10 horas, 12 horas. Sabe o que significa isso? Isso é equivalente a você entrar em uma biblioteca estadual, pegar todos os livros que existem nas estantes, copiar à mão todos os livros e não cometer nenhum erro. Só que você tem que fazer isso em 9 horas. Será que seria possível? Não, né? Não dá, pra gente não dá. A célula faz isso. Ela copia as 200 bilhões de bases nitrogenadas em cerca de 9 horas. Claro que os erros que ela comete, ela tenta se autocorrigir, só que com o passar do tempo esses erros vão ficando acumulados. Fora os erros que são causados por energia vinda de fora do sistema, como por exemplo radiação solar, causa mutação, forma pareamentos da base timina, que pode levar a um câncer de pele. Então é uma tendência natural que o DNA sofra mutações. E sofrendo mutações, a capacidade de cada célula, com o passar do tempo, manter esse estado aqui, esse ciclo de eu estou indo para um estado de alta entropia e preciso obter energia do meio, fica cada vez mais difícil fazer isso. Essas mutações acumuladas dão cada vez menos conta de manter esse sistema funcionando. Consequentemente, a minha entropia vai aumentando cada vez mais até um momento em que eu não consigo mais obter de forma efetiva energia no meio em um corpo de um ser vivo que era um sistema de baixíssima entropia, baixíssima desordem, muita ordem, passa então para um sistema de alta desordem, certo? Portanto, temos agora um ser não vivo. Então, essa é a importância do estudo da energia e por isso que eu separei essa aula de entropia das outras demais. Na aula anterior nós estudamos a primeira e a segunda lei da termodinâmica, mas eu deixei para essa aula em específico trabalhar com entropia por causa dessa importância. Por causa da importância que nós temos, por exemplo, para estudar um ser vivo, para entender a vida. Talvez você queira fazer medicina, odontologia ou não, engenharia. Funciona da mesma maneira. Você constrói um prédio, ele está altamente organizado, com o passar do tempo todos os materiais que compõem o prédio vão se deteriorando. Revisões às vezes são necessárias, trocar fiação, por exemplo, trocar encanamento, que enferruja. Hoje nós temos encanamentos de PVC, que não passa por esse processo. Mas tudo, absolutamente tudo, tende de um sistema de alta ordem para um sistema de alta ordem vai para baixa ordem, ou seja, muita desordem. Essa é a tendência natural de um sistema qualquer no universo. Isso é uma lei, uma verificação que nós fazemos em qualquer parte do universo. Para encerrar, eu gostaria de trabalhar a respeito dos comentários que fazem acerca da teoria da evolução de Darwin, certo? Alguns críticos à teoria afirmam veementemente que ela é impossível do ponto de vista físico porque ela viola as leis da termodinâmica, especificamente essa segunda lei da termodinâmica. Porque o que propõe? Uma das propostas, né, uma das demonstrações da teoria da evolução é que organismos evoluem a partir de organismos mais simples. Então eles vão se tornando complexos com o passar do tempo. Felizmente, bem recentemente, nesse ano agora, 2013, tem estudos saindo que é possível que algo se torne complexo demais, tenha um gasto energético muito grande para manter essa complexidade e com o passar do tempo ele se torna menos complexo, mantendo ainda as suas funcionalidades, como é o caso do olho, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Qual que é a ideia então? A ideia é que eu tenho organismos simples e que com o passar do tempo, com o passar de bilhões de anos, esses organismos simples foram se tornando cada vez mais complexos. Quando você olha para isso, você realmente acredita que estamos violando a segunda lei da termodinâmica, já que todo sistema com ordem tende à desordem. Portanto, um sistema simples tenderia a se tornar cada vez mais simples. Só que isso que nós acabamos de estudar
eu tenho que imaginar que isso aqui é para um sistema fechado, correto? Ou seja, se eu tenho um sistema onde o fluxo de energia que existe nele só existe dentro dele. A energia que está aqui dentro, ela não sai desse sistema e nem a energia de fora do sistema entra nele. Que não é o que acontece na Terra. O planeta Terra não é um sistema fechado. Aliás, o planeta Terra é um sistema extremamente aberto. Na Terra, você tem ideia de quantos por cento da energia, de quantos por cento de energia chega só do Sol? Para você ter ideia, bem interessante isso, 98,9% da energia que chega na Terra vem do Sol. 1,1% vem de estrelas mais distantes. Correto? Ou seja, a Terra é um sistema aberto que está recebendo energia de fora dela a todo instante. Portanto, é completamente possível que algo simples se torne complexo, simples se tornando complexo, porque está entrando energia de fora desse sistema. Ou seja, eu sempre estou adicionando energia ao sistema Terra, que é onde contém vida, até o momento onde nós conhecemos. Quem sabe daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente não tenha aí uma descoberta de que existe vida fora da Terra. Correto? Então toma cuidado com os comentários que se fazem a respeito das teorias científicas, em especial aquelas que envolvem outros preceitos, outras crenças, como por exemplo religião. Tá? Então, uma pessoa que afirma que não é possível a evolução ser correta do ponto de vista físico, ela não tem a menor ideia nem de biologia, nem da física em si. Ok? Na próxima aula, vamos começar a falar a respeito de trabalho, que é uma das manifestações da energia. Te vejo na próxima aula. Um abração. Fui!